Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais uma aula da Matemática da Aprovação. Nesta videoaula, dando continuidade aos nossos assuntos, nós vamos falar sobre os gráficos. O que é um gráfico de barra, um gráfico de coluna, um gráfico de linhas e um gráfico de setores. Esse assunto visa atender mais uma das habilidades instituída pela nova BNCC, que é esta aqui: avaliar a adequação de diferentes tipos de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. Basicamente, nós utilizamos os gráficos para facilitar a compreensão e o entendimento de determinado conteúdo que é apresentado em determinada pesquisa. Vamos aprender então? Bem, primeiro vamos falar o que é um gráfico. Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usado para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Os gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Além disso, eles podem ser usados de diversas formas em diferentes áreas do conhecimento. Bem, os elementos principais que caracterizam os gráficos são basicamente três. O primeiro deles é o título, que apresenta de forma clara e direta o que as informações presentes no gráfico representam e algumas vezes a unidade de medida usada para essas informações ou alguma transformação para ela. O segundo elemento são as legendas. Ela é usada para identificar as informações apresentadas no gráfico, separada ou por cor ou por achura. Achuras são linhas paralelas que a gente traça em determinado gráfico para destacar. Tá certo? E o terceiro elemento é a fonte de pesquisa, da onde você tirou aqueles dados, que pode ser de um site, um blog, uma página na internet, uma pesquisa, um jornal, uma revista ou qualquer outra fonte para a construção do gráfico. Tá certo? Bem, quais são os tipos de gráficos? Bem, o primeiro deles que vamos apresentar são os gráficos de linha. O que vem a ser um gráfico de linha? É um gráfico que exibe informações com uma série de pontos de dados chamados de marcadores, ligados por segmentos de linha reta. Para exemplificar esse tipo de gráfico, eu trouxe para vocês este exemplo aqui, que representa o consumo de energia nos últimos 7 meses. Bem, observe no gráfico que no eixo horizontal ele marcou os meses do ano. O mês de março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Já no eixo vertical, vem o consumo em kWh, que é o consumo de medição da energia. Tá certo? Então, observando o mês de março, qual foi o consumo? Foi de 80 kWh. Já no mês de abril, esse consumo diminuiu. O mês de abril, esse consumo foi de 40 kWh. Já no mês de maio, esse consumo alcançou de novamente 80 kWh. E no mês de junho, esse consumo foi de 110. E no mês de julho, esse consumo alcançou o patamar de 180 kWh. Já no mês de agosto, esse consumo foi de 120. E no mês de setembro, foi de 240. Então, os marcadores são o número 80, 40, 80, 110. E a cada marcador desse, traça-se uma linha reta. Por isso que esse gráfico é chamado de gráfico de linha. Tá certo? Então, através do gráfico, fica fácil você identificar em que mês ele consumiu uma maior quantidade de energia. No mês de setembro, que alcançou 240 kWh. Em que mês esse consumo foi menor? No mês de abril, que foi de 40 kWh. Tá certo? Então, o gráfico facilita
você achar determinados valores, tá certo? Então o gráfico justamente facilita o entendimento do que quer mostrar, tá bom? Bem, vamos fazer um exercício envolvendo este gráfico. Eu trouxe para você esse aqui. O gráfico abaixo mostra a produção diária de lixo orgânico de 2 pessoas. O dia da semana que o gráfico mostra que as produções de lixo das 2 pessoas foram iguais é. Então, esse gráfico mostra a produção de lixo orgânico em quilos. Ele representou a produção de lixo entre 2 pessoas, onde a primeira ele representou pela cor vermelha e a segunda representou pela cor azul. No eixo horizontal estão marcados os dias da semana, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira até o domingo. E no eixo vertical está a quantidade que vai de 0 até 12. Então, se eu perguntar, na segunda-feira, qual foi a produção da pessoa que está marcada de vermelho? Foi uma produção de lixo que está entre 0 e 2. Mas a pessoa que está representada na cor azul teve uma produção de 2 quilos. Na quarta-feira, por exemplo, a pessoa que está representada de vermelho produziu uma quantidade de lixo entre 2 e 4 quilos. Já a pessoa que está representada de azul teve uma produção de lixo entre 8 e 10. Se você comparar os dois gráficos, aonde a produção de lixo foi a mesma? Se você olhar, foi no domingo, onde os pontos em azul e vermelho coincidem. Então, no domingo, essas 2 pessoas produziram a mesma quantidade de lixo orgânico. De quanto foi essa produção? Foi de 10 quilos. Tá certo? Então, a alternativa correta dessa questão, letra E, no domingo. Tá certo? Então, vamos em frente. Outro tipo de gráfico que nós podemos trabalhar é o gráfico de barras. Nesse gráfico de barras, ela pode ser retangulares e o comprimento proporcional aos valores que ela apresenta. As barras podem ser desenhadas tanto na vertical quanto na horizontal. Como exemplo, eu trouxe isso aqui. O gráfico de barras a seguir mostra uma pesquisa feita na escola, onde se perguntou qual era o animal de estimação favorito. Bem, no caso aqui, no eixo horizontal, mostra quais foram os animais que foram citados nessa pesquisa. Os gatos, os cachorros, o peixe e o hamster. E aqui o número de pessoas que disseram que gostam de cada animal. Então, por exemplo, se a pergunta for: quantos alunos responderam que gostam de gatos? Então, o gráfico de barras está mostrando que as pessoas que gostam de gatos, que responderam sim, foi um total de 30 pessoas. Então, a quantidade de alunos que responderam que gostam de gatos foram 30. E quantos alunos disseram que gostam de cachorro? Olhando o gráfico de barra, percebe-se que o total foi de 35 alunos. Então, a resposta da letra B é 35. Se perguntar quantos alunos disseram que gostam de peixe, o total foi de 15 alunos. Então, gostam de peixe, 15. E quantos disseram que gostam de hamster? A quantidade de alunos que disseram que gostam de hamster foi um total de 10 alunos. Tá certo? Então, pelo gráfico de barras, fica fácil identificar essa quantidade. Basta comparar cada posição relativa a cada um. Tá certo? Bem, outro gráfico que nós podemos utilizar é o gráfico de colunas. Este tipo de gráfico é utilizado para comparar grande quantidade de dados. Os dados são representados por retângulos,
apoiados em uma linha horizontal. Neste caso, as alturas das barras são proporcionais ao valor da frequência que representam. Como exemplo, nós trouxemos aqui a nota dos alunos de uma determinada turma. As notas variam de 1 até 10. E no eixo vertical está mostrando a quantidade de alunos que alcançaram essas notas. Então, em relação a esse gráfico, responda: quantos alunos tiraram nota 8, por exemplo? Então, basta você verificar a nota que vale 8 e comparando nesta linha, neste gráfico de coluna, que a quantidade de alunos que alcançaram a nota 8 foi um total de 3 alunos. Então, a resposta da quantidade de alunos que alcançaram nota 8 foram 3. Se perguntar quantos alunos tiraram nota 5, então basta olhar no gráfico a nota 5 e verificar quantos alunos alcançaram essa nota. Total de 2 alunos. E se perguntar quantos alunos tiraram nota 6? Quantos alunos tiraram nota 6? Então, seguindo nesta coluna, o total de alunos que alcançaram a nota 6 foi um total de 5 alunos. E quantos alunos tiraram nota 10? Então, olhando aqui a nota 10, apenas um aluno alcançou essa nota. Então, a resposta aqui é 1. É fácil, né? Então, vamos em frente. Gráfico de setores. Esse gráfico consiste em representar informações na forma de setor circular. Para tanto, basta considerar que 100% dos dados equivale a um setor circular de 360 graus. Dessa forma, metade desses dados equivale a um setor circular de 180 graus, e assim por diante. Para ficar mais claro, o gráfico de setor abaixo é resultado de uma pesquisa das cores de cabelo realizada entre 1000 pessoas. Quantas dessas pessoas possuem o cabelo loiro? Bem, gráfico de setor ou gráfico de pizza representam a mesma coisa, tá? Então, no caso aqui, ele pegou um setor circular, um círculo, e diz o seguinte: 30% das pessoas têm o cabelo na cor castanho. 16% apresentaram a cor ruivo. E 24% o cabelo na cor preta. Bem, sabemos que o total do setor circular equivale a 100%. Então, castanho foi 30%, ruivo foi 16%, preto foram 24%. Já que sabemos que o total é de 100, então somando esses três dá um total de 70%. Então fica claro que a quantidade de loiros, já que o total é 100, 100 menos 70 equivale a 30%. Já que o total de pessoas consultadas é de 1000 pessoas, então basta calcular 30% de 1000. 30% de 1000, simplificando, é a mesma coisa que 30 vezes 10. 30 vezes 10 é igual a 300. Então, a alternativa correta, que representa o número de pessoas que possuem cabelo loiro, é de 300 pessoas. O objetivo dessa aula foi apenas mostrar os tipos de gráficos que nós podemos trabalhar. Assim chegamos ao final desta videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!